E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como que foi o processo do desenvolvimento desse último projeto que eu fiz, que eu chamei de Clipmaker, e basicamente com alguns cliques a gente tem um site que gera clipes pra você, a exemplo desse que tem aí do Naruto que tá passando, que foi gerado utilizando essa ferramenta, e vamos ver como é que ela funciona, como que eu fiz e tal. Para entender como que esse aplicativo funciona, eu vou começar explicando de onde veio a ideia, a inspiração para o desenvolvimento dele. Bem, eu tava no YouTube vendo um canal chamado Train Black. Ele faz vídeos e uns vlogs de ciência da computação. E nesse vídeo em específico, ele tinha percebido como que os vídeos lo-fi desses que a gente vê no YouTube, eles têm um padrão, sabe? Chega a ser engraçado, a gente vê que eles seguem uma receita de bolo mesmo. Basicamente, você só precisa de um episódio de um cartoon, tipo Rick and Morty, Simpsons, Tom e Jerry, sei lá, você que escolhe. E aí você faz vários cortes de clipes de 3 a 5 segundos desse episódio, coloca um filtro de filme antigo para deixar bem lo-fi mesmo, bota um filtro de cor também para deixar mais dark, mais sombrio e tal. E a música, não pode esquecer, uma música triste, e tá pronto. Se quiser você ainda coloca até umas transições entre alguns clipes, mas basicamente é isso, tá feito o teu clipe lo-fi. Tirou a minha calcinha aí. E aí o que esse cara fez foi fazer um script em Python que basicamente automatiza esse processo para você. Tu coloca um vídeo, que pode ser tipo um episódio dos Simpsons, bota uma música, define uma duração total para o resultado, e o resto é com um programa que vai fazer os cortes aleatórios com duração de 3 a 5 segundos, sei lá, e vai adicionar transições aleatórias entre os clipes, vez sim, vez não. Colocar a música, colocar os filtros pra deixar lo-fi e tá pronto. Eu achei a ideia do cara muito massa, daí eu decidi trabalhar em cima disso e expandir ela. Primeiro que eu queria que fosse um site, porque aí dessa forma qualquer pessoa, em teoria, poderia utilizar. Segundo, que eu queria adicionar mais opções, deixar o sistema mais flexível, porque aí o usuário ele escolhia se ele queria criar um clipe romântico com filtros de amor, ou um clipe de ação com batalhas de anime ao som de Linkin Park no fundo, ou um clipe lo-fi mesmo, só que, sei lá, mais opções de filtros para adicionar. O próximo passo foi pesquisar ferramentas que permitissem a edição de vídeos utilizando JavaScript. Tinha que ser JavaScript porque eu já tinha planejado que eu ia fazer esse site com React e Next.js. A melhor biblioteca que eu achei para fazer essa edição foi o FFmpeg WebAssembly. É uma biblioteca que ela utiliza uma lib FFmpeg da Google, que é basicamente uma ferramenta onde a gente tem um editor de vídeo completo, só que sem interface gráfica, a gente tem que utilizar então comandos para poder executar. E a gente tem a build desse software para WebAssembly, que é essa tecnologia relativamente nova que permite a execução de códigos feitos em outras linguagens, além do JavaScript, poderem ser executados diretamente nos navegadores. Óbvio que com isso foi aberto um mar de novas possibilidades de coisas que podem rodar no browser hoje que não era possível antigamente. Os primeiros passos do desenvolvimento envolveu muita pesquisa, copiar código do Stack Overflow, mexer aqui, mexer ali, juntar tudo e ver se pega. Porque eu não manjava nada de FFmpeg e eu precisava descobrir quais eram os comandos que iriam fazer executar aqueles passos do script que o cara fez, só que ele fez em Python, e eu ia estar tendo que utilizar JavaScript e a biblioteca que eu escolhi. Quando eu finalmente consegui todos os comandos necessários para executar aqueles passos e editar um vídeo, eu criei uma classe chamada Clipmaker, que ia ser responsável por lidar com toda essa lógica e executar aqueles comandos passando os parâmetros necessários. Nesse meio tempo eu dei início à prototipação de como que eu queria que o site ficasse. Eu não sou nenhum designer, mas na força bruta eu acabo chegando em um resultado que eu acho pelo menos aceitável. Eu comecei com isso e fui trabalhando até chegar nisso aqui. O que também não é nada profissional, mas pelo menos pra mim é aceitável. Com a classe que eu chamei de Clipmaker, a responsável por fazer a edição do vídeo, praticamente pronta, eu comecei a me deparar com o meu primeiro problema. A edição de vídeo é algo que demora, exige muito processamento para poder renderizar. E mesmo procurando métodos para poder agilizar os comandos que eu estava utilizando do FFmpeg, eu ainda percebi que demorava bastante para poder ter um resultado. A ideia do site era ser rápido e dinâmico, então não ia ficar legal o usuário esperar 5, 10 minutos, sei lá, dependendo do tempo do clipe, para poder ver o resultado. Eu queria uma coisa rápida, onde você escolhia se gostou, baixa, se não, clique em gerar outro clipe. E foi aí que eu tive a ideia de criar um preview, assim como qualquer editor de vídeo. Mas como é que eu ia fazer para criar um preview que ia mostrar como que ia ficar o resultado do vídeo do cara, sem de fato ter renderizado o vídeo, já que esse é um processo que demora? E aí a ideia que eu tive foi a de montar um cenário que dava a impressão para o usuário, a ilusão de que aquele preview era o vídeo editado, quando na verdade eram vários elementos separados
que quando juntos davam a ilusão de que era uma coisa só. Daí, na prática é o seguinte, eu vou ter o vídeo upado pelo usuário e aí eu vou jogar as imagens, os frames do vídeo tocando para o preview. E aí, supondo que o usuário queira um filtro de filme antigo em cima, é só eu pegar um vídeo do filtro do filme antigo tocando, aplicar uma opacidade para deixar meio transparente e jogar em cima do preview que eu já tenho. A mesma ideia para o filtro de cor também. Quanto à música, é só deixar a música que o usuário upou tocando ao mesmo tempo que o preview está tocando, deixar tudo sincronizado, que a ideia vai ser de que é uma coisa só. Para os cortes, eu não preciso cortar o clipe agora, nesse momento. Eu posso simplesmente alterar na timeline a posição atual do vídeo para mostrar apenas os cortes de clipes que eu quero. Falar é bem mais fácil do que fazer, e criar esse preview foi a parte mais complicada do projeto. Eu também percebi que a ideia não tinha nada de genial. Qualquer ferramenta aí que tem um preview vai ter uma lógica semelhante à minha, só que ainda melhor. Eu criei um objeto que eu chamei de screenplay, esse daí é um exemplo, e ele é basicamente um roteiro de como que o clipe vai ficar. Além das escolhas do usuário, ele tem a timeline que foi gerada randomicamente com os clipes que vai ter, e caso o usuário queira exportar, eu envio esse mesmo screenplay ao clipmaker que vai de fato editar o vídeo. Aqui no preview, para pôr em prática aquelas manipulações que eu expliquei antes, o que eu tenho na verdade são players invisíveis, onde eu pego constantemente os frames deles tocando e envio para o Canvas, que é onde eu tenho total controle de edição, para aplicar transparência, colocar o filtro de cor em cima, etc. Sincronizar isso tudo que foi a parte mais chata. Se o usuário pausar o clipe, é na verdade um vídeo, o áudio e o filtro que eu tenho que pausar. E isso nem foi a parte mais difícil. Imagina se o usuário quer mudar a timeline para o segundo 10 do clipe, por exemplo. Primeiro, que isso não é a mesma coisa que o 10º do vídeo dele. Porque o que eu tenho são vários cortes de posições diferentes do vídeo com suas próprias durações. Para isso, eu fiz essa função que recebe uma nova posição para pular e ela vai encontrar o respectivo corte e a posição em segundos já passados nele. E segundo, que eu também tenho que sincronizar os outros elementos para a nova posição atual do clipe. Essa função aqui calcula a nova posição do áudio, filtro e tal, em relação à nova posição do clipe. Com o preview pronto, eu foquei em deixar tudo responsível, adicionar várias opções de filtros para o usuário escolher e terminei também a tela de exportação do clipe. Foi testando tudo isso que eu me deparei com mais um problema. O FFmpeg WebAssembly faz a utilização de uma funcionalidade que não é suportada em todos os navegadores, principalmente browsers de celulares. Isso me deixou muito decepcionado porque eu imaginava os usuários criando clipes diretamente dos celulares e jogando nas redes sociais sem muito trabalho. Enfim, não tinha o que fazer e eu adicionei essa mensagem aí caso o usuário esteja em um navegador que não seja o Chrome ou o Edge de um desktop, que são exemplos de browsers que eu tenho certeza que pelo menos são compatíveis. Eu criei uns vídeos e alguns ficaram até que bem bacanas. Mesmo os cortes sendo aleatórios, tem uns clipes que acabam combinando muito, as cenas com áudio e tal. Por isso eu decidi criar um canal no YouTube e TikTok para postar os melhores clipes e fazer uma publicidade da ideia. E foi aí que eu tive mais uma decepção. Acabou que o YouTube apagou o canal de uma vez só, por questão de copyright, imagino eu, e no TikTok também, e acaba dando no mesmo. Esse conjunto de fatores me desmotivou bastante a continuar no projeto. Eu deixei uns exemplos de clipes no próprio site mesmo e decidi parar por aqui. Eu até tinha mais ideias e melhorias para adicionar no sistema, mas acho que tá ok do jeito que ficou, e acabou que foi uma experiência massa de qualquer forma. Para quem se interessou, o site está disponível em clip-maker.vercel.app e o código está open source no GitHub, links aí na descrição.